Boa tarde. Me chamo Marcos Henrique, sou candidato a doutorado no PECIM e venho agora apresentar meu projeto intitulado Micromundos Computacionais Baseados em Narrativas Ficcionais da Matemática. Nos livros com narrativas ficcionais na matemática, ocorre uma aproximação entre o conteúdo desta disciplina com o enredo literário. Nestas tramas, os personagens se deparam com situações que resultam no descobrimento de importantes propriedades da matemática. Mas isso só ocorre dentro deste mundo próprio, onde a matemática é por si só capaz de resolver problemas de natureza real. Tomaremos como exemplo principal desta apresentação o livro O Homem que Calculava, do Malbataan. Este não é um livro voltado para o ensino de matemática. É um livro voltado para apresentar ao leitor usos e maneiras belas de se perceber a matemática. No caso dessa cena em específico, Beremis, o homem que calculava, explica para o seu companheiro como ele sabe aproximadamente quantas folhas tem naquela árvore. E ele conta que sabe o total de ramos que existem nessa árvore e fez a média da quantidade de folhas de vários desses ramos. E assim multiplicou a média pelo total de ramos e chegou numa aproximação de quantas folhas tem nessa árvore. Um resultado próximo de 100 mil. Micromundos computacionais são ambientes que permitem os usuários interagirem construindo modelos de situações ou fenômenos. Conforme manipulam parâmetros ou objetos, o ambiente gera uma resposta dinâmica baseada em um conjunto de regras computacionais. Assim, dispõe de oportunidades para uma aprendizagem ativa por proporcionar a exploração em vez de fornecimento de explicações. No caso do livro, temos o fornecimento de explicações. Malbataan elucida o problema, nos mostra o enunciado, como que o personagem sabe a resposta, porém não temos o poder necessário para interagir com ela, como o autor fazia. O autor, quando construiu Malbataan, por exemplo, ele colocou nele um potencial de cálculo computacional que foge aos limites do cálculo mental. No momento que o personagem consegue selecionar, como se fosse uma planilha eletrônica, o total de ramos que ele visualiza e imediatamente realizar o cálculo de sua média. Percebamos assim que a forma como o autor imaginou esse personagem beira ao uso do computador, ao uso de planilhas eletrônicas e não ao uso do cálculo mental. Dessa forma, disponibilizando para o leitor recursos similares, este poderia criar seus próprios ambientes, suas próprias variações dessa situação. Propor, ao invés de uma árvore robusta, um pinheiro, uma palmeira. Assim, o autor ele imagina um personagem com contextos e recursos computacionais utilizados na hora de criar o próprio problema e o apresenta na forma de livro como uma coisa estática, como o livro, pois não permite que tenha essa alteração do enunciado. E é assim que o leitor recebe o conteúdo, como um conteúdo fixo, estático e apenas feito para vislumbrar, contemplar. E o que queremos nesse projeto é gerar um passo que coloque o leitor na posição de criador, editor desse mesmo conteúdo, permitindo que este faça variações e analise quais as dificuldades e facilidades de cada variação e como que elas influenciam ou não o processo de cálculo. Com isso, nossa questão de pesquisa fica: como podemos definir os requisitos dos micromundos computacionais de livros com narrativas ficcionais da matemática? Para isso, queremos tratar a matemática presente em narrativas ficcionais de forma observável a partir de micromundos computacionais. Para chegarmos nesse objetivo, propomos objetivos específicos e, por uma questão de tempo, trataremos na metodologia apenas a respeito deles. Objetivo específico 1: relacionar os aspectos da matemática nas narrativas com possíveis blocos básicos de construção. Micromundos computacionais eles precisam ter uma quantidade limitada de blocos de construção, de modo que o usuário seja capaz de utilizar e perceber as combinações desse ambiente. Um ambiente com muitas opções
poderia acabar cegando a imaginação do usuário. Imagine as diferenças entre o software Paint, que possui 10 opções para você editar sua tela em branco, com um software como Photoshop, que possui mais de 500 opções que podem ser combinadas de maneiras que o usuário leigo não consegue enxergar suas possibilidades. Para isso, esperamos levantar dentre as literaturas com narrativas ficcionais de matemática, livros com grande dispersão e recomendações de leitura. Depois vamos lê-los interiormente e fazer apontamentos de situações onde a matemática aparece. Então, organizaremos essas indicações em uma árvore de requisitos mais detalhada, descrevendo para cada ramo os instrumentos matemáticos necessários para seu tratamento e sua relação com aqueles utilizados no enredo do livro. E então analisaremos semelhanças de casos comuns, com o intuito de reuni-las em kits de ferramentas contendo o necessário e o suficiente para cada situação. Objetivo específico 2 propõe identificar micromundos computacionais que viabilizem o tratamento de problemas matemáticos de modo similar aos livros. Então buscaremos entre ambientes computacionais aqueles com condições suficientes e necessárias para representar de maneira equivalente aos livros os problemas de tratamento matemático que esses receberam. Como no exemplo do Malbataan, uma planilha eletrônica como o Excel serviria de ambiente computacional. Objetivo 2, a segunda parte desse objetivo, propõe restringir, quando necessário, ambientes com recursos mais amplos. No caso do Malbataan para o Excel, precisaríamos restringir os recursos, pois senão o usuário poderia selecionar todas as folhas de uma só vez e obter o total delas, sem precisar usar a média vezes o número de ramos. Por fim, esperamos organizar os micromundos computacionais de acordo com os requisitos levantados na leitura e consideraremos também o fator do design adequado para esse tipo de plataforma. Para isso, tomaremos como base a relação proposta por Plaza e Schwartz, que sintetiza requisitos, sugestões e considerações referentes a 34 referenciais sobre o desenvolvimento de micromundos computacionais para melhorar a interação com os usuários. Então, o objetivo 3 propõe analisar o potencial auxílio que esses ambientes computacionais oferecem na compreensão da matemática envolvida nas tramas. Primeiro, passaremos o projeto por um comitê de ética e pesquisa e, após a sua aprovação, buscaremos participantes voluntários. Os participantes que leram o livro específico ao micromundo que analisaremos, realizaremos com eles diversas perguntas sobre como compreender a matemática discutida no texto. Apresentaremos de modo livre o ambiente virtual do livro, acompanhados de dos trechos trabalhados, e com sua ciência gravaremos a tela do computador no período que experimenta o material. Os participantes que não leram o livro, apresentaremos problemas ou abstrações análogas àquelas presentes no livro para construir uma resolução ou representação com lápis e papel. Apresentaremos casos análogos para serem realizados nos micromundos computacionais e apresentaremos em seguida problemas ou abstrações para serem construídas com lápis e papel. Nessas 3 situações, com a ciência do participante, gravaremos a tela do computador ou a folha em que ele utiliza para realizar essas construções. O objetivo 4 propõe comparar nas estratégias utilizadas para resolver problemas de matemática a influência desses ambientes computacionais. Assim, esperamos registrar em relação ao próprio participante como este inicialmente compõe a resolução e representação da propriedade ou problema matemático. Então, como sua maneira de trabalhar e explorar o ambiente ocorreu, no caso computacional, e, por fim, comparar como o uso desse ambiente computacional afetou sua estratégia de compor a resolução ou representação no papel. Observar a evolução do participante nos 2 contextos, de lápis e papel, antes e depois de usar o ambiente computacional, como o ambiente computacional sendo única ferramenta mediadora desta aprendizagem. Por fim, identificar os aspectos do micromundo computacional que foram melhores explorados e como influenciaram o tratamento dado pelos participantes aos problemas ou abstrações da matemática. Essas são as referências presentes na apresentação. E obrigado.